E aqui está a definição de uma variável aleatória. Uma variável aleatória ela é uma função definida no espaço amostral que assume valores reais. Ou seja, usando a notação de função, nós designemos por x essa variável. Então, x, a variável aleatória, x é uma função definida no espaço amostral, assumindo valores reais. E a notação que nós vamos utilizar aqui na disciplina para representar variáveis aleatórias vão ser as letras maiúsculas, ou seja, x, y, z. Ok, letras maiúsculas serão usadas para designar, representar as variáveis aleatórias, e as letras minúsculas, né, vão ser utilizadas para representar os valores observados destas variáveis aleatórias. Exemplo, no exemplo anterior do lançamento das moedas, nós designamos por x a variável aleatória que contabilizava o número de caras resultantes nos dois lançamentos, né? Essa era a variável aleatória que contabilizava o número de caras resultantes nos dois lançamentos. E os valores 0, 1 e 2 são os valores que esta variável aleatória poderia assumir. Então, usando aqui uma imagem para representar o que eu falei, né? Para representar o funcionamento de uma variável aleatória, então vejam aqui. Nós temos o espaço amostral com estes 5 pontinhos amostrais aqui, ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 4 e ômega 5. E nós temos a variável aleatória x pegando este ponto amostral, cada um destes pontos amostrais, e atribuindo um valor numérico na reta real. Então, esta é a ilustração do funcionamento de uma variável aleatória. Agora, considere o experimento em que você observa 3 peças retiradas de uma linha de produção e verificamos se ela é boa ou defeituosa. Então, o espaço amostral associado a este aqui. Ok? Considere que você esteja interessado em definir uma variável aleatória, que eu vou chamar aqui de y, que contabiliza o número de peças defeituosas em um lote em uma amostra de 3 peças observadas de uma linha de produção. Então, pergunto, quais seriam os valores que esta variável aleatória poderia assumir? Então, vamos definir a variável aleatória y, que contabiliza o número de peças defeituosas em uma amostra de 3 peças, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos definir aqui os valores que esta minha variável aleatória poderia assumir, né? Então, vamos lá. A minha variável aleatória y poderia assumir nesse caso, 4 valores. Poderia ter nenhuma peça defeituosa nessa amostra de 3 peças. Poderia ter uma peça defeituosa, 2 peças defeituosas e até 3 peças defeituosas. Agora vamos associar os pontos amostrais a cada um destes 4 valores da variável aleatória y. O valor 0 da variável y vai ocorrer quando as 3 peças forem boas. Ok? Uma peça defeituosa. Nós temos esse ponto amostral aqui. Nós temos esse outro aqui. E nós temos esse outro aqui. Então, deixa eu colocar. Quando forem 2 peças defeituosas, nós temos este ponto amostral aqui. Então, deixa eu colocar. E quando as 3 peças forem defeituosas, nós só temos um único ponto amostral, que é este aqui, ó. Ok? Então, estes são os valores que a variável aleatória pode assumir, a variável aleatória y, e estes são os pontos amostrais atrelados a cada um dos valores. Vamos verificar aqui no R a simulação desses valores, ok? Então vamos aqui ao R, né, repetir, simular o comportamento dessa variável aleatória, os valores dessa variável aleatória, né? Então, a estrutura do código é basicamente a mesma da simulação anterior. A diferença é que aqui, neste segundo loop for, ao invés de
JI de 1 até 2, eu vou de 1 até 3, porque eu estou simulando a observação de cada uma das 3 peças que eu estou retirando da linha de produção. Então, vamos simular aqui os valores. E vamos ver aqui os valores. Olha, por exemplo, na primeira vez que eu repeti o experimento, não observei nenhuma peça defeituosa. Na segunda vez, também não observei nenhuma peça defeituosa. Quando repeti na terceira vez o experimento, um destes 3 pontos amostrais aqui, ó, acabou ocorrendo. Ou esse, ou esse, ou esse, porque saiu apenas o valor 1. Então, nesse caso, eu sei que um destes 3 pontos amostrais ocorreu. E na quarta vez que eu repeti o experimento, já houve 2 peças defeituosas. Ou seja, um destes 3 pontos aqui ocorreu. E aqui, ó, vamos tabelar a frequência de cada um dos valores da variável aleatória y. Ou seja, das 1000 vezes que eu repeti o experimento, eu tive 128 vezes em que não houve nenhuma peça defeituosa, 360 vezes que houve uma peça defeituosa, 371 vezes que saíram 2 peças defeituosas e 141 vezes que saíram 3 peças defeituosas. O interessante aqui é que você tem frequências maiores para o 1, o valor 1 da variável aleatória y, e para o 2. Por quê? É fácil de observar. É só você verificar que para os valores 1 e 2 da variável aleatória y, há mais pontos amostrais associados a estes valores. Então, como consequência, a frequência são maiores para esses 2 números, para o 1 e para o 2. Está aqui, ó, a ilustração dos valores dessa variável aleatória y e cada ponto amostral associado a cada um destes 4 valores da variável. Para os exemplos a seguir, né, determine os valores que as variáveis podem assumir. Né? Então, vamos lá, para cada um dos experimentos. Okay? Vamos aqui definir essas variáveis aleatórias para cada um destes exemplos e tentar definir os valores que cada uma delas pode assumir. Okay? Então, o exemplo da letra A, eu vou chamar a variável aleatória do exemplo da letra A de x. E vou aqui tentar definir os valores que ela pode assumir, né? Então, vamos lá para o exemplo. A variável aleatória vai contabilizar o número de peças defeituosas entre n peças retiradas de uma linha de produção. Então, se ela contabiliza o número de peças defeituosas em um lote de n peças, em uma amostra de n peças, então você pode ter nenhuma peça defeituosa, você pode ter uma peça defeituosa e, no máximo, n peças defeituosas. Ou seja, essa variável aleatória x vai resultar em n mais 1 valores. Né? Ela vai ter n mais 1 valores. O exemplo da letra B, eu vou chamar essa variável aleatória de y, da letra B. E a variável aleatória da letra B é a duração de um componente de um circuito. Como nós aprendemos no começo da disciplina, na parte de estatística descritiva, o tempo é uma variável aleatória contínua. E, logo, os valores dessa variável aleatória y vão ser valores reais, né? Conjunto de todos os pontos y, tais que o y é um valor real, nesse caso, real positivo, tá bom? Que o tempo é positivo. Letra C, o tempo de vida até a fadiga de um cabo de aço. Então, a variável aleatória da letra C, vou chamar ela de W, vai ser, novamente, o tempo de vida é um valor real, é uma variável aleatória contínua. Então, novamente, vai ser os reais positivos. Ok? Valor dos reais positivos. E a variável aleatória da letra D é o número de partículas radioativas desintegradas em um dado intervalo de tempo. Ou seja, número de partículas é uma contagem, é um valor natural. Né? Vou chamar essa variável aleatória de Z.
Logo, os valores que a variável aleatória z pode assumir são nenhuma partícula, uma partícula, duas partículas e assim sucessivamente. Ou seja, ela tem infinitos valores, né? Ou seja, é um valor natural e o conjunto dos naturais é infinito. Nós aprendemos na matemática. E assim nós temos os valores que cada uma dessas 4 variáveis aleatórias pode assumir. No exemplo A, o valor assumido pela variável aleatória está contido em um conjunto finito de valores inteiros não negativos. Nos exemplos B e C, os valores das variáveis podem ser qualquer valor real. E no exemplo D, a variável assume valores no conjunto dos inteiros não negativos, que é também enumerável infinito. Ou seja, estes exemplos que eu apresento aqui para vocês, são exemplos da diversidade de variáveis aleatórias que podemos ter. E isso dá a seguinte classificação de variáveis aleatórias, né? As variáveis aleatórias que assumem valores em um conjunto enumerável são denominadas de discretas, e aquelas que assumem valores no intervalo da reta real serão denominadas de contínuas. Então, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com cada um destes tipos separadamente. As variáveis aleatórias discretas e aquelas que são contínuas. A diferença entre uma e a outra são os valores que elas podem assumir. As variáveis aleatórias discretas assumem valores em um conjunto enumerável, contável de valores. E as variáveis aleatórias contínuas são aquelas que assumem valores na reta real. Ok? Ficou claro? Nas próximas aulas nós vamos trabalhar cada uma delas separadamente.